Massa vai explicar melhor. Eu só não sei de onde o torcedor está tirando esse diagnóstico, porque eu não vejo isso no Palmeiras. Pelo contrário, acho que o time corre pra caramba, os caras se dedicam, de vez em quando não vai jogar bem toda hora, mas eu não vejo, eu não sei de onde tiraram esse diagnóstico para dar ali, vocês estão precisando de mais alguma coisa, vocês têm tudo aí e tal. Eu não sei de verdade, assim, eu sei. Eu não consigo ter esse sentimento, porque eu não vejo o Palmeiras não jogar com vontade, não correr, eu não vejo, entendeu? É uma coisa que está extra-campo, é uma coisa meio uma São Paulinizada que o Palmeiras incorporou, né? Daquele tempo que o São Paulo... O soberano e tal. Isso é uma coisa na fala, no comportamento, quando muito... O protesto é ridículo por si só, mas o que causa ele, que acho que é o que é importante a gente diagnosticar, né? E o que causa esse protesto é um clube vítima do seu próprio sucesso. Quando você mantém estabilidade no trabalho, mantém o treinador ganhando ou perdendo, mantém o treinador quando a coisa não vai mal, mantém o treinador quando ele está mal, quando ele não vai bem, o ano passado mostrou isso, quando você faz o trabalho bem feito na base, vende jogador, contrata jogador, tem receitas históricas batendo no teto, tem um belo acordo lá com o estádio, tem academia de futebol onde a bolacha vem da NASA, né? Isso joga contra o Palmeiras e dá essa sensação de falta de ambição, de falta de caráter esportivo, não como ser humano. E é isso que gera a revolta do torcedor do Palmeiras quando ele vê os seus jogadores sendo expulsos de um lugar do campo pelo Martínez, pelo goleiro, e os caras meio que, né, deram uma afinada naquele momento. E quando você vê também, na hora de cobrar a falta no primeiro jogo, o jogador do Corinthians simplesmente empurra o jogador do Palmeiras, bate a falta e sai o gol. E você vê o número de desarmes do primeiro jogo entre Corinthians e Palmeiras. Não é uma questão de correr, mapa de calor, quantos quilômetros corre, não é isso. É uma questão de que este time que aí está, do Palmeiras, obviamente está na cara que não está pronto e não tem poder de decisão. Não mostrou o poder de decisão até aqui, este ano inteiro. E veja, o diálogo no início do ano, o Palmeiras começa o ano dizendo, olha, vamos usar o Paulista para mesclar, tira os jogadores da copinha e tal. E foi engolido pelo DVD na derrota do Paulista, depois ele emenda uma boa sequência, vai para o Mundial, fez um Mundial mais ou menos, volta e o time continua tomando gol todo jogo. Por que toma gol todo jogo? Porque na hora de decidir, na hora de dividir, na hora de ganhar a dividida, o Palmeiras não consegue desarmar bem. O Palmeiras está com essa dificuldade clara, digno e óbvio de uma montagem de time. Hoje, a gente daqui a pouco põe o provável Palmeiras aí, são 7 jogadores novos, 6, 7 jogadores novos. E aquelas referências não estão bem. Cara, hoje era jogo em condições normais de tempo e temperatura para o Rafael Veiga, e não será um jogo para ele. Ele, inclusive, foi um dos responsáveis pela perda do título paulista, quando ele teve o pênalti para fazer o gol, o pênalti que aconteceu, e ele perdeu, né? Então, isso o Palmeiras tem vivido diante da troca de pele, da troca de lideranças. Qual jogador hoje vai marcar o seu nome na história? Olha para eles, né? Pela característica deles, é o Evangelista? Olha para o jogador, para aquilo que ele joga em campo, é o Maurício, e seu bigode indefectível, bonito bigode? É o Facundo? É o Sousa, esse menino que a gente viu aí dando entrevista? É o Vitor Roque, que tem sido, aliás, o cara a chamar a responsabilidade para ele durante os jogos decisivos, né? Então, tem aí um perfil de contratação de jogadores que foram contratados para médio e longo prazo, e o torcedor não aceita mais isso. O torcedor não quer aceitar. Ele tem a sensação, como as coisas intramuros aparentemente não mudam, segue o trabalho, continua sendo feito, se confia na comissão técnica, se respeita processo, você olha para o campo e vê que a bola parada não funciona mais, que o adversário desarma mais que você começa a identificar essa coisa da Nutella, da pipoca,
Porque não há uma explicação técnica e você não vê o Palmeiras protagonista e vai continuar sendo, acho que essa é a grande diferença, mesmo que seja eliminado hoje, eu tenho, neste momento, acho que o Corinthians vai se classificar, vai continuar sendo protagonista, vai continuar brigando pelo Brasileiro, tem grande chance de chegar a umas quartas de final de Libertadores, aí provavelmente vai enfrentar o River, né, pode avançar para a semi, porque é um clube que se preparou para isso. Fora isso, vem um diretor de futebol que treme as pernas quando fala com a imprensa e não se comunica bem. Joga tudo para o treinador. E o treinador tem que falar sobre tudo. Muito do desgaste que tem o Abel foi causado pelo próprio clube. Né? Pelo próprio clube. Aí você pega uma direção que faz um post dentro do avião, elegante, como sempre, ela é muito elegante. Falou, olha, não leva, os caras estão no século passado, não pagam ninguém. Nessa hora, cara, ninguém vai tirar sarro do Massa na rua com um boleto na mão. Pouco importa. O que importa hoje é um Palmeiras e Corinthians. E o que importa hoje é que o Palmeiras seja um time frio e intenso. Conquistar isso é muito difícil. Você pega o histórico, os últimos mata-matas, o Palmeiras tem sido eliminado algumas vezes no seu próprio estádio. Não são jogos decisivos. Jogos decisivos a vantagem é larga para o Palmeiras em jogos em casa. São narrativas, números que se pensam para a gente justificar essas questões. Carrega-se muito ano passado, estratégias erradas do treinador, o próprio comportamento do Abel nas entrevistas coletivas, né? Quando ele parece não estar mais a fim de liderar o clube, ele diz, eu sou funcionário do Palmeiras. O que tem a ver essa frase? Qual o significado dessa frase? Baixa a pressão em cima de mim, eu sou funcionário, eu sou parte da engrenagem e é verdade. É uma verdade, ele é parte da engrenagem, porém, a parte e a peça mais importante dessa engrenagem, porque não é ele que chuta a bola, não é ele que faz o gol, mas é ele que sempre convenceu a todos de que havia um plano, de que o Palmeiras estava num caminho certo, né? Então, para o torcedor do Palmeiras, o jogo de hoje ele tem uma importância meio que como se fosse um cataclisma. E eu, cara, absolutamente acho isso ridículo. Não tem nada a ver. A coisa vai continuar estável no sentido de clube organizado. Aí a gente vai ver consequências, outras se for eliminado. E não pode se confundir dedo na cara, valentia, com intensidade e ter a frieza necessária de entender que você pode sim ir para os pênaltis, que você não necessariamente precisa fazer um gol rápido, mas isso vai estar muito claro no Allianz. Só uma coisa que me incomoda um pouco nisso que o Massa está dizendo, porque eu me lembro de uma falácia que era o papo, Cotia é tão muito bonito, tem tudo tão bem, que os meninos do Palmeiras, do São Paulo não sofrem, não passam por perreio e tal, e aí quando sobe, não sobe com a pegada que tem que ser, porque eles têm o... Prato de comida. Prato de comida. Estão bem... Isso me incomoda um pouco. Quando você tem uma estrutura tal, isso parece ser um problema. Quando você paga em dia tal. Não, precisa ter intensidade ou vontade e tal. O time é muito bom, tem que jogar bola. Eu também acho. Isso me incomoda bastante. Precisa jogar bola. Como se o Vitor Roque precisasse ser sei lá, pega aí um cara grosso, mas que batia, ou que era mais forte do que técnico. Não, é o Vitor Roque. Caleri, lutador. Um lutador, um cara que faz pivô e que bate e levanta cotovelo e vambora e arrasta o zagueiro. Ele não é assim, ele tem um enorme talento. Eu não sei até que ponto. Não, a questão do problema é falta de vontade, eu acho... Isso é um bom time. Eu estou trazendo o diagnóstico eu estou entendendo. Mas tá errado. Não, que tem a ver com o protesto. O torcedor pensa, como o cara pensa. As coisas ali. Por causa de todas essas questões que eu estou Então, aí, torcedor, aqui. você prefere 11 Tonhão? Entendeu? Ou um baita time? Eu entendo, respeito a história, o Tonhão, eu entendo muito bem que ele entrava na mente do torcedor e todo torcedor adora jogador igual o Tonhão. Mas você tinha um monte de cara muito bom do lado do Tonhão também. Então,
não é só isso. Não então, é mas só... você falou a palavra mágica, né? Preciso jogar bola. Sim, eu acho Vocês que têm confiança de que o Palmeiras hoje vai jogar bola? Porque se a bola tiver com o Corinthians, não tem como jogar, não tem como jogar sozinho. Por isso que é importante ter intensidade, é importante ganhar as divididas, é importante não permitir que o Corinthians crie, mas, assim, que o Corinthians se crie dentro do campo. Fico pensando isso assim. Eu vi no primeiro jogo. Então, mas Só que na hora de decidir o jogo... O primeiro jogo foi 1-0, gente, com um lance que foi uma bobeada na defesa, foi o gol do Memphis. Então, mas... O jogo estava equilibrado, todo mundo teve chance, teve pênalti pro Corinthians, o Palmeiras teve chance. O jogo foi muito igual. Foi. A diferença foi uma bobeada, uma hora, pumba, saiu o gol. Então parece que o Palmeiras perdeu todas as divididas do jogo. Não, o Corinthians massacrou, o Corinthians estava triste. Não, isso a gente não discute. O número de desarmes é um número claro. Sim. Certo. Agora... Assim, o time da casa normalmente tem mais... Tem chance. Não, geralmente é o contrário. Tá, verdade, você tem razão. Mas assim, quando você tá com a torcida do seu lado tal, tem um fator. Mas quando você teve... Desculpa, Arnaldo, só para concluir. Quando você teve a oportunidade de fazer o Corinthians rodar, que era até o gol, no segundo tempo, mas... enrola, é o arame liso, né? Zinho. Mas aí aquela discussão, né? Quando o time está jogando bem, está criando, que eu acho que o Palmeiras estava jogando bem, a chance de você você está mais perto da vitória depois do que se o time não estiver jogando nada. Se o time estiver sofrendo todo o jogo, se esfalfando para ganhar, ao contrário do que disse o Carpini, né? Quando você perde muito, você vai ganhar. Eu acho que é o contrário. O Palmeiras... O que para mim fica, Arnaldo, nessa história é que, assim, o jogo foi 1-0, um jogo muito igual. A reação do Palmeiras depois disso, durante toda a semana, eu achei que ela foi além do que foi o resultado do jogo e além do que pode ser amanhã, para mim. Tanto que hoje.